Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos da obra Triunfo Pessoal. Muito feliz por mais uma quarta-feira de ter essa oportunidade de estar aqui na presença e na companhia de todos vocês para estudar sentimentos. Eu estou meio disperso aqui porque está tendo uma conversa interessante aqui no chat. Vocês que estão aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, muito obrigado por prestigiarem o estudo, muito obrigado por nos fazer companhia. Infelizmente não podem participar com as suas colocações, mas eu sei que levam adiante a mensagem, aplicam ela nas próprias vidas e isso naturalmente modifica o meio de vocês. O mesmo se dá a vocês que acompanham pelo YouTube, que baixam os áudios no SoundCloud, tá? Vocês que colocam o áudio aí para alto em casa, para a família ouvir também passivamente, que eu já fiquei sabendo que isso acontece. Muito obrigado pelo prestígio e pela companhia, ok? E a vocês, companheiros de caminhada também, sempre próximos aqui. Deixa eu falar um oi para todo mundo. Aqui, a Deise, do Rio de Janeiro, capital. A Márcia de Teresina, no Piauí. Dom Jorge de Guapimirim, Rio de Janeiro. A Marley de Curitiba, Paraná. Sebastião de Cornélio Procópio, também no Paraná. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Janete de Tijucas, em Santa Catarina. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Clemilde, aqui de São Paulo, capital. Roberta de Fortaleza, Ceará, chegou com a perna quebrada hoje. A Maria de Curitiba, Paraná. A Janaína de Campina Grande, na Paraíba. A Lourdes de Santos, litoral de São Paulo. A Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. A Elisângela de Ouro Preto, também Minas Gerais. E a todos vocês que estão aí, não falam o nome, mas estão sempre perto, a Sandra e o Carlos Seguro de Santa Adélia, interior de São Paulo, tá? A Rita, a Elisângela, o Rui, o Pedro, a Márcia, o Marcelo, o Dioclésio, vocês que estão sempre aqui, sejam muito bem-vindos, ok? Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, também chegou. Estava falando aqui de algumas questões relacionadas a algumas resistências de algumas pessoas de misturar psicologia com doutrina, né? É isso que nós estávamos conversando aqui no chat, tá? E porque houve alguns comentários nesse sentido. Então, eu vou aprofundar mais sobre isso. Esse é o encontro de número 20. Estamos no capítulo 2.2, falando de sentimentos, parte 2. Não há um problema de se misturar o espiritismo com a doutrina. Exatamente porque isso não é um problema. Você não mistura as coisas. É impossível você misturar espiritismo e doutrina, porque não existe psicologia e doutrina, porque não existe doutrina sem psicologia. Se todo o processo que dá origem ao mundo físico parte do campo mental, então, o psicológico sendo a ciência que estuda essas funções mentais, não existe como acontecer as funções físicas se não houver a função mental. Portanto, a psicologia não é algo que você acrescenta à doutrina. Se você estuda a doutrina e não reconhece a psicologia como parte disso, então você é uma pessoa que ainda não consegue enxergar este processo. Mas isso não é uma coisa que alguém coloca ou tira. Não é alocável, é embutido. Né? Não existe mundo físico sem o mundo mental, sem o mundo psicológico, sem o mundo psíquico. Então, parte muito mais da ignorância mesmo, no sentido de ignorar, né? Não no sentido pejorativo, parte mais da ignorância do indivíduo com relação ao fato. Apenas isso. Vamos lá, então, direto para a obra, falando de sentimentos. Parte 2. Nós tínhamos terminado nesse slide aqui. Outras tendências procuram explicar os sentimentos conforme as várias escolas neurológicas, fisiológicas, atribuindo-lhes significados pertinentes aos seus contextos.
Então vamos lá. Agora nós vamos para o material novo. No princípio do processo evolutivo, porém, eles se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários, que os vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações e os anseios para o belo, o nobre, o bom e o elevado. Quem? Os sentimentos, tá? No princípio do processo evolutivo. Porém, eles se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários. Ele está lá? Está. Tá? Só que assim, ó, ele ainda não está manifesto, né? Ele está ali nos instintos agressivos e primários. Então, o que eu achei interessante? No estudo de hoje, nessa parte do livro, ela não traz muito conceito de psicologia específico, né? Então, eu achei legal traçar um paralelo direto com o livro dos Espíritos para tratar essa questão do instinto, tá? Então, as notas do expositor hoje serão todas voltadas para o livro dos Espíritos, para que nós façamos essa comparação do que Joana fala, se bate com o que está ali em Kardec. Ok? É isso aí. Também, deixa eu só falar um oi aqui para a Sirlene, que chegou, é a minha primeira vez ao vivo, conseguiu alcançar. Seja bem-vinda, tem bastante gente correndo atrás, já disse, venham com calma, mas venham, que uma hora vocês nos alcançam. Ok? Isso, Fênix, ele está latente. Esses instintos agressivos ou primários, então, vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações e os anseios para o belo, o nobre, o bom e o elevado, né? Ou seja, o sentimento, o objetivo dele lá na frente, né? E o lá na frente já é agora, tá? Ele está falando no processo primário, então está falando ali no espírito logo que ele é criado, logo que ele começa a se animalizar, depois que ele se humaniza. Não, nós já estamos em um processo bem mais avançado. Então nós já temos essa influência do sentimento em nossa conduta. Ou seja, o meu agir é baseado no que eu sinto, tá? Tá relacionado com o meu instinto, está relacionado com a emoção, está relacionado com o sentimento. É o meu sentimento que me leva a ficar ou não, né, nessa situação que está me causando dor, seja um trabalho, seja uma escolha de vida, né, um bairro que eu more, seja uma esposa que eu tenho. Tá? É meu sentimento que me direciona. O que nos leva a agir por impulso às vezes e tomar as decisões ainda são os instintos, em alguns casos, tá? Mas, de forma geral, naquelas decisões majoritárias, naquelas decisões que podem ser pensadas, nós já temos uma condição de lidar com os sentimentos, né? E essa é a função da psicologia, inclusive. Te ajudar a compreender que sentimento permeia o teu momento, em que outros momentos esse sentimento também existiu, para você talvez não cometer atitudes que possam te levar a sofrer, raciocinar com mais clareza sobre os teus atos e tomar uma decisão mais assertiva, que não quer dizer que será a certa, é assertiva. Ok? Então vamos lá. Aqui no Livro dos Espíritos, na nota do expositor, no capítulo 4, Inteligência e Instinto, na pergunta 73, temos o seguinte: o instinto independe da inteligência? Resposta: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Ok. Isso é importante para nós começarmos, né? O instinto independe da inteligência? Não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. Então, o que isso nos traz de informação? O indivíduo que é extremamente intelectual pode ainda sofrer pelo seu instinto. E o indivíduo que não é nada intelectualizado pode ter um instinto aguçado. Qual que é a função do instinto, então? Prover aquilo que nós necessitamos. Tá? É o instinto que levava os animais a saber onde teria água depois que o inverno chegasse, que leva as andorinhas a procurar o verão, que é o instinto.
Esse instinto, então, vai nos movimentando de uma forma que nós saibamos nos proteger dos perigos que podem nos acometer, tá? E nisso nós já vamos desenvolvendo no bom sentido. Fica que, hoje em dia, muitas pessoas consideram que o instinto é uma coisa animalizada e ruim. E até o final do estudo nós vamos ver que não necessariamente, tá? Não significa, eu ainda tenho instintos, eu sou um ser primitivo? Não, não é isso. Tá? O instinto é do seu ser primitivo, só que você nunca deixa para trás aquilo que você foi. Você incorpora novas coisas. O que você foi continua sendo. Lembra que nós estudamos o cérebro, que tinha o cérebro reptiliano, depois tinha o cérebro mamífero? Então, o cérebro reptiliano não deixa de existir. Da mesma forma, no seu psicológico, as experiências que você teve no mundo primitivo não deixam de existir, senão você teria que tê-las de novo. Elas continuam em você, mas aí você aplica a razão, raciocinando sobre aquilo, você toma novas condutas, porque agora o sentimento evoluiu, tá? O instinto evoluiu para sentimento. Então, neste sentido, você continua trazendo tudo que você já experimentou e vai agregando, assimilando coisas novas até se tornar pleno, né? Eu não diria completo, porque se o universo é realmente infinito, nunca chegará ao fim. Portanto, sempre haverá alguma coisa que se aprender. Mas pelo menos em um estágio bem mais avançado. Nilza de Saquarema, Rio de Janeiro, também chegou agora. Ok? Então vamos em frente. Continuando em Joana. São eles que facultam a compreensão da dignidade através da cooperação da razão e da consciência, produzindo os vínculos que unem os seres uns aos outros e propiciam o entendimento das necessidades dos relacionamentos, da busca de união e entrosamento, porque, estando isolado, o ser se perturba e se consome. Tá? Aqui está falando dos sentimentos, tá? A nota do expositor fala de instinto e inteligência, mas aqui a Joana está falando de sentimentos. Deixa eu compartilhar uma pergunta aqui. Do Gerson. Como podemos dominar nossos sentimentos, sabendo que não somos donos de nossos sentimentos, sabendo que eles nos constituem como pessoas? É exatamente isso que nós vamos tentar compreender hoje, o domínio dos sentimentos. Você usou uma palavra correta, tá? Mas não é um domínio no sentido de imperativo, né? É aquele domínio de discipliná-lo, né? Seria mais interessante usar como podemos disciplinar nossos sentimentos. Sentindo. Você sente e analisa, tá? Por que eu tomei essa atitude, né? Por que eu bebi? Por que eu fumei? Por que eu bati? Por que eu gritei? Por que eu tentei cometer suicídio? Por que eu traí a minha namorada? Por quê? Tem um sentimento envolvido. Qual que é o sentimento? Aí o indivíduo vai para o instinto. Eu traí minha namorada porque eu estava com desejo por outra mulher. Isso é instinto. O sentimento talvez talvez não, ele com certeza é mais profundo. Então, o que acontece? O indivíduo está lá num namoro e ele não está feliz. Tá? Ela esfriou. Talvez ninguém tenha culpa, esfriou. Só que ele não consegue conversar sobre isso, porque ele tem seus complexos, ele tem medo de perdê-la, ele é submisso, ele não consegue conversar sobre isso. E ele vai ficando, isso gera nele um sentimento de tristeza. Este sentimento de tristeza é reconhecido pelo psicológico dele como uma ameaça que precisa ser exterminada. E aí, como que você libera um indivíduo da tristeza? Produzindo alegria. Ele vai buscar no cabedal histórico dele as situações onde ele considera que ele possa ter alegria. Se ele tem alegria tomando cerveja com os amigos, ele vai começar a querer sair para beber toda hora. Se ele tem alegria no sexo com uma outra mulher, na traição, aí é isso que a mente dele vai associar. E aí o instinto dele transforma isso em um desejo. Como uma forma de curá-lo da tristeza em função de um relacionamento que ele não consegue lidar. Para não lidar com este sentimento, ele se protege disso atuando uma traição e racionaliza
que traiu porque a carne é fraca. Termina com a namorada, gera um caos na vida dele, dali um ano ele está namorando outra, fica triste de novo e trai de novo. Por quê? Porque ele não aprendeu a conversar sobre a tristeza, porque ele não disciplinou a si mesmo para lidar com a tristeza de outra forma, ficou automatizado, não consegue disciplinar. E aí você vai encontrando as pessoas fazendo isso em vários aspectos da vida, como eu disse, o beber, o fumar, o suicídio, o desistir de tudo, o culpar os outros, enfim. Claro que isso é extremamente prático que eu coloquei aqui, tá? Não, eu vou aplicar isso na minha vida e vai se aplicar. Não, foi só didático para que você compreenda. Cada contexto envolve uma situação. Mas o sentimento é diferente do instinto e muitas vezes nós confundimos o sentimento com o instinto e ficamos achando que agimos por um sentimento e na verdade não foi. Nós agimos por instinto para fugir de um sentimento com o qual não fomos capazes de lidar. Então, qual que é a função dos sentimentos, segundo Joana? Facultam a compreensão da dignidade através da cooperação da razão e da consciência, viu? Você pega a sua razão, tá? que é a tua habilidade de raciocinar sobre as coisas, soma com a sua consciência. Se você tem pouca consciência, a sua razão não vai fazer diferença. Tá? Por isso não dá para evoluir uma coisa ou outra. O indivíduo extremamente racional com pouca consciência vira aquele sistemático, chato. Sabe aquele indivíduo chato? Que não consegue olhar para nada diferente? Tem uma inteligência absurda, mas ele não consegue fazer nada diferente? É porque ele tem pouca consciência. Muita razão, pouca consciência. Se eu tenho muita consciência e pouca razão, eu também não consigo produzir muita coisa, porque eu não raciocino sobre aquilo, eu sou levado para as emoções. É aquele indivíduo que resolve o problema de todo mundo, mas não consegue resolver o próprio. Tem conselho para todo mundo, mas não consegue ajustar a própria vida. Tá? Tem muita consciência, mas não tem razão. Ok? Então, é nesse sentido que nós vamos pensar. A cooperação entre a razão e a consciência faz-nos compreender a dignidade. Eu tendo consciência, eu raciocino sobre isso, eu percebo que eu não posso atacar o outro, eu não posso furar a fila, eu não posso estacionar na vaga errada, eu não posso desviar dinheiro da empresa, eu não posso baixar um livro em PDF toda hora, porque eu tenho dignidade. Eu não posso ficar inventando desculpa para não ir aos meus compromissos, e etc, etc, etc. Deixa eu ver só uma coisa. Nós vamos chegar lá. Fiquem tranquilos. Eu vou deixar no jeito aqui. Eu vou chegar, pessoal. Eu vou dar uma andada aqui no estudo e depois eu volto para ver essas perguntas, porque algumas vão se responder naturalmente. Tá? Produzindo os vínculos que unem os seres uns aos outros e propiciam um entendimento das necessidades dos relacionamentos, da busca da união de entrosamento, porque estando isolado, o ser se perturba e se consome. Vê? Pelo sentimento, a consciência cooperando com a razão, eu identifico que eu preciso de você, que eu sozinho não dou conta. E nisso eu já trabalho o meu egoísmo. O meu instinto é egoísta, né? Eu quero para mim. Só que eu percebo que não dá para ter só para mim, que eu preciso dos outros. Mesmo que eu fale que eu vou morar sozinho no apartamento e eu vou comprar tudo pela internet, eu preciso da loja vendendo, eu preciso do carteiro entregando, eu preciso do porteiro deixando o carteiro entrar no prédio, enfim, não dá para viver sozinho. E é o sentimento que vai levando o indivíduo a isso. Quando ele percebe que se é difícil sozinho para ele, ele começa a pensar nos outros então. Nossa, eu estou sofrendo porque eu tive uma família disfuncional. Meu pai me batia, minha mãe me batia, ou então meu pai era ausente, minha mãe era super protetora. Aí quando eu aplico todo esse conceito e eu vejo o quão difícil foi minha vida e o quão machucado eu sou como adulto, aí eu desenvolvo tudo isso e penso num órfão. Nossa, ele não tem nem pai e mãe.
Nem para bater, nem para super proteger, nem para estragar nada. Ele simplesmente não tem. Aí eu consigo entender quão difícil vai ser a vida desse garoto. Quando eu penso no menininho ali na favela, que o pai tá preso, que a mãe tá prostituída, e aí eu endividar, esse moleque tá com uma arma na mão, por quê? Porque ele é um vagabundo? Não. Porque ele não ia conseguir viver sozinho. Ele precisava de alguém para ensinar alguma coisa para ele. Infelizmente, o que ensinaram é dar tiro. Só que o indivíduo que consegue alcançar esse grau de lidar com o sentimento, ele consegue cooperar com o outro, ele se mostra disponível para dar e ele tem a humildade para receber. E nisso nós vamos nos integrando, né? Descobrindo que há espaço para todo mundo. Continuando. A aridez do instinto, a fertilidade do sentimento enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentam mais desafiadoras. A aridez do instinto, a fertilidade do sentimento enriquece o ser humano, dando-lhe empatia para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as dificuldades se apresentam mais desafiadoras. Aqui eu deixei em negrito a empatia. À medida, então, que o instinto vai se diminuindo, né, ele vai perdendo a força, ele vai se transformando em sentimento. Tá? Eu vou migrando de uma coisa para a outra. Só que essa migração, ela não é feita automática, ela é feita pela aplicação da inteligência, do raciocínio, mediante a consciência que eu trago. Eu sou consciente, eu sou racional, eu medito sobre aquele instinto, identifico os sentimentos que me movimentaram, no sentido de precisar dele, porque o instinto sempre vem para me ajudar, é para me manter vivo, é para me proteger. E aí eu consigo, na próxima vez que eu sentir vontade de trair a minha namorada, naquele exemplo, eu sentir vontade de trair a minha namorada, eu vou me lembrar, da outra vez isso significava que eu estava triste. Será que eu estou? Aí se eu estiver, eu vou tentar o diálogo com ela. Bom, se eu for traí-la, eu vou perdê-la mesmo? Se eu não converso com ela por medo de perdê-la, eu vou perdê-la mesmo? Então eu vou conversar com ela, talvez eu não a perca. Aí o indivíduo conversa, talvez ele perca, mas aí ele vai aprender a lidar com a perda. Talvez ele não perca, aí ele já aprendeu que a traição não é o melhor recurso, que o diálogo é o melhor recurso, e ele já vai aplicar isso no trabalho dele, com a família dele, ele já vai querer sair resolvendo um monte de problemas. Nossa, agora eu vou ligar para aquele meu amigo que eu não falo há 2 anos e vou conversar com ele. Ele nem sabe por que eu estou chateado com ele. É nesse sentido que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo. Por que eu grifei a empatia? Por que ela vai me dando empatia? Por isso. Porque eu não lembro se eu já disse aqui, mas é bem rápido, então eu repito. Eu tenho a apatia, que é a ausência de me importar com o que o outro está passando. Eu tenho a antipatia, que é gostar que o outro esteja sofrendo, que é o contrário do que o outro está passando, que é o lema do antipático, é o bem feito, fez por merecer, nada mais justo. Esse é o lema do antipático. Eu tenho o simpático, que é aquele que consegue pensar sobre o que o outro está sentindo, consegue enxergar o outro sentindo aquilo e tem um respeito por aquilo. E eu tenho o empático, que é aquele que sente o que o outro está sentindo. Eu estou no seu chinelo, eu estou no seu sapato, eu sei o que você está sentindo. Eu perdi a minha mãe, eu sei o que é perder uma mãe. Eu não perdi a minha mãe, mas eu imagino que se eu a perdesse, doeria muito. Esse é o simpático. Agora, o empático, eu sei o que é perder a mãe, então eu vou te ajudar. O que eu precisei foi isso, 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 isso. Por quê? Porque à medida que eu vou compreendendo os sentimentos, eu entendo. Eu entendo várias coisas. Eu entendo que esse cara que briga no trânsito, talvez só tenha a briga no trânsito de momento bom na vida dele. Por mais que seja caótico, é o único lugar onde ele tem algum poder. Ele chega em casa, não tem poder sobre os filhos, não tem poder sobre a esposa, né? Não poder tirano, não tem poder no emprego dele. Aí lá no trânsito ele de repente vira o Arnold Schwarzenegger, pode bater em todo mundo. Aí eu olho para aquele indivíduo e falo, eu não vou brigar igual a ele, porque eu sei o que ele está passando. Hoje eu vou deixar ele ir.
Hoje eu vou ficar. E aí eu vou ficando empático, né? Eu não fico atravessando as pessoas, eu não fico exigindo que elas saiam da dor, eu não fico exigindo que meus filhos gostem das mesmas coisas que eu não fico exigindo que a minha esposa vá em tudo que eu vou. Ah, se você não for, eu não vou. Isso é horrível, isso é pesado. O indivíduo que se casa e conflui de uma forma simbiótica que nunca mais os dois podem fazer nada sozinhos, isso leva a adoecimento. E muitas vezes não é porque os dois querem. Se trata de os dois quererem sentir, sim. Mas muitas vezes eu não quero, mas se eu não for, aí o meu instinto me faz ir, né? Porque eu não aplico a inteligência. Por que eu tenho que ir em tudo com a minha esposa? Por quê? Qual que é o sentimento por trás disso? Ela vai me deixar se eu não vou no shopping com ela? Ou meu marido vai me deixar se eu não for com ele numa festa? Poxa, se a pessoa for te deixar por isso, o que você está fazendo com uma pessoa assim? E qual sentimento te leva a ficar numa relação tão limiar de romper, tão frágil, que uma negativa pode ser o suficiente para ela terminar, mas nós raramente raciocinamos sobre isso. E fica no emprego com medo de chegar na sala do chefe. Eu já trabalhei em empresa que se alguém tinha que falar com o chefe, parecia aquele chefe do Dino da família Dinossauro. Ninguém queria ir. E nunca aconteceu nada, assim. Nunca a pessoa gritou, jogou o grampeador na cabeça de alguém. Mas é aqui dentro, né? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho medo de ser demitido? Porque o meu sentimento eu não sinto que o meu trabalho é bom, eu não estou seguro com o que eu faço, eu não tenho certeza se eu sou o melhor nessa função. E aí eu projeto isso e o meu instinto me leva a achar que eu tenho medo do meu patrão, quando na verdade o que eu sinto é insegurança. No livro dos Espíritos, aqui nota do expositor, agora ainda na Inteligência e Instinto, capítulo 4, temos o seguinte comentário. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Por isso que eu disse que algumas já iam ser respondidas aqui, ó. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Ou seja, não tenho como entender que o meu instinto é igual o da Sirlene, por exemplo, ou do Dioclésio. Eu não tenho como, tá? Ele varia. E se ele varia conforme a espécie quanto a necessidade, até o meu varia. Tá? Qual a força que tem o meu instinto? Depende da necessidade que eu estou passando. Depende. Tá? Eu sou uma pessoa que não roubaria ou furtaria um pacote de bolachas de um supermercado. Mas, até quando? E se eu estivesse morrendo de fome? E se eu passasse por uma situação que me levasse em tudo? Uma enchente, igual está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, ou então entra um cara que rouba tudo, me amarra, me tortura, me causa um monte de dano psicológico, e depois eu saio, não tenho mais nada na vida, vou procurar emprego, não consigo. Até que ponto eu conseguiria ir sem roubar um pacote de bolacha? É nesse sentido que nós temos que pensar. Então, até que ponto eu conseguiria ir sem dar um atestado para não ir trabalhar hoje, mesmo estando bom? Para dar aquela flertada com outra pessoa fora do meu casamento? Até que ponto? Qual é a minha necessidade? E infelizmente nós não sabemos. Se soubéssemos, não estaríamos aqui na Terra, estaríamos em um local mais elevado. E é justamente para um dos motivos de estarmos aqui é esse, nos conhecer. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. O que não é o caso dos animais, porque eles não têm consciência das coisas exteriores, né? Que existem coisas além disso aqui. Tá? Então ele se alia à inteligência, à vontade e à liberdade. O meu instinto pode se aliar então à minha inteligência e pode se aliar à minha vontade. Ou seja,
Kardec está me dizendo que eu posso chegar a um ponto onde terei controle sobre o meu instinto. E isso é extremamente importante. Porque se o meu instinto quer me proteger, e eu começo a identificar quais são os perigos, o meu instinto trabalha ao meu favor. Se eu acho que o meu perigo é material, ficar sem dinheiro, sempre que eu tiver uma chance, eu vou pegar R$ 5 aqui, 5 mil ali, 50 milhões ali, aí cada um segundo a sua necessidade. O meu instinto me ajuda nisso. Se eu entendo que a minha necessidade é crescimento espiritual, o meu instinto sempre vai ver uma oportunidade de fazer caridade ali, ó, aquele cara ali para o carro aí, deixa essa senhora atravessar na faixa de pedestres. Não é coisa grandiosa não é um galão de sopa para você servir, às vezes é deixar a pessoa passar na faixa de pedestre. Tem gente que deixa passar, mas fica com o carro meio andando, você tem que passar correndo e ainda agradecer. A faixa de pedestre. Quem tem que agradecer de deixar passar é o motorista. Se eu quiser entrar no meio da faixa e a pessoa me atropelar, ela vai ter problemas com a justiça, porque eu estou na faixa de pedestre. Mas não, nós temos uma cultura que o indivíduo fica na faixa implorando para passar, se alguém deixa ainda faz assim, como se fosse um boi, né? Dá duas mãozinhas assim, vai, e aí você tem que passar correndo, passa a senhora correndo, passa a criança correndo, e aí você ainda tem que agradecer a pessoa. Porque o indivíduo nem percebe ainda que ele não está fazendo um favor, que é um dever. O indivíduo que tem essa inteligência aplicada ao instinto, o olhar dele, quando ele estiver andando, ele já está captando a faixa de pedestre lá adiante. Tá. No ano passado, eu fiz uma viagem para a Noruega, e lá eles têm uma cultura diferenciada de faixa de pedestre, sem precedentes. E eu percebi que o rapaz com quem eu estava viajando, que era nativo, ele já dirigia atento à faixa de pedestre. Não é que ele chegava lá e via se ia ter alguém. Ele já olhava adiante, ele já ia reduzindo. Nunca um carro freava perto da faixa de pedestre. E os pedestres atravessavam olhando no celular. Eles nem olhavam para a rua porque eles tinham certeza que não seriam atropelados. Isso é uma coisa prática do mundo. Mas eu estou falando de questões espirituais. Quantas vezes nós não atropelamos a pessoa? O indivíduo vai lá como palestrante e depois está cansado demais para conversar com a plateia. O dirigente não deixa ele conversar com a plateia. Vamos logo que a gente tem que comer pizza. São esses pontos assim que às vezes falta inteligência para o indivíduo. O que eu posso fazer dentro da minha casa espírita? Nossa, tudo sujo, cheio de copo no chão, caiu um copo, ninguém limpa. Pega o pano. Por quê? Quando você se transformar e perceber que o seu exterior é diferenciado, o teu instinto, aplicado com a sua inteligência, vai te movimentar a enxergar essas coisas naturalmente. Você não vai conseguir não ver oportunidade de fazer o bem. Por isso passa a ser da sua vontade. Voltando, Joana. Sob o seu comando, quanto mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amar e do servir. Vê? Confirma isso que acabou de ser dito. Quanto mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir, mais amplia os horizontes do amar e do servir. Porque você não consegue mais. Não consegue mais não ver o sofrimento nas pessoas. A Cristina falou que em Linhares, no Espírito Santo também, quando você pisa na guia da calçada, os carros já param. Já tem alguns locais assim aqui no Brasil. Isso aí é irrelevante. Não é isso que faz Noruega melhor que o Brasil, etc. Não é nesse ponto. É só um modelo didático para nós enxergarmos. E no mundo espiritual? O que eu estou achando que eu estou fazendo de favor para os outros e na verdade é um dever? E o que eu fico achando que os outros estão fazendo de favor para mim e na verdade é dever deles? Porque se eu não me conecto com essas coisas, eu vou ter um sofrimento muito grande depois, porque eu não cresço. Eu fico achando que eu já alcancei o topo, né? E eu vejo muito, porque acaba indo fazer bastante palestra e assistindo palestras em outros locais, você vê muita conduta assim que poderia ser modificada e que faria bem para todo mundo, mas principalmente de pessoas que reclamam de tudo, mas pouco fazem para modificar.
Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu voltar nesse slide pelo seguinte, ó. Mais amplia os horizontes do amar e de servir, quanto mais desenvolve a capacidade de compreender e de sentir. O que isso nos traz de importante? Se você não está encontrando vontade de servir e dificuldade em amar, eu estou cansado, eu não tenho paciência, eu não tenho vontade, eu não tenho energia, alguma coisa precisa ser compreendida. Tá? Tem algum sentimento que está te bloqueando, só que esse sentimento não é consciente. Não sendo consciente, ele se movimenta no instinto. E aí o instinto quer te preservar. Aí você vai sentir uma sonolência acima da média, você vai comer acima da média, você vai ficar sempre exaurido, exaurida. Tá? E é necessário servir. Novamente, não porque você fará um favor ao outro, porque é um dever teu servir e porque isso vai fazer um favor a você. Você vai ciclar a sua energia, né? Funciona como uma diálise. Você tira aquilo que está em você, que já não tem tanto valor, que você já cansou de você. Chega uma hora que você cansa de você. Se você não convivesse com ninguém, ia chegar uma hora que você ia cansar de você, dos seus pensamentos. Aí você vai e encontra uma outra pessoa. É como se você jogasse para ela aquilo que não te serve. Aí ela fala: nossa, nunca pensei nisso. Entende? Como se fosse uma roupa que para você não serve, mas o outro que está com frio, ele, meu Deus, eu não vou mais passar frio. E aí a pessoa te dá uma outra coisa que para ela não serve, você vai para casa com um presente novo, aquela coisa gostosa do brinquedo novo. Ele pode até ser inferior ao brinquedo velho, mas ele é novo. Tá? Então é nesse sentido. Quando você vai servir, não é a sopa, não é a reunião, não é a palestra, não é o atendimento fraterno. É a troca. É tudo que acontece enquanto você faz isso. E você volta renovado. Por que o indivíduo fala: a casa espírita está me sugando, os trabalhos estão me sugando? Porque ele está indo como missionário. Ele se vê como alguém que tem uma função para fazer e que se ele não fizer, outros não farão. Ele perdeu o contato com a troca. Ele acha que está fazendo um favor para as pessoas ao atendê-las no atendimento fraterno, quando na verdade ele está recebendo uma oportunidade de aprender com os sentimentos dos outros para que ele não precise sentir isso com tanta intensidade. Aí passa por ele um suicida, passa um depressivo, passa uma pessoa que foi traída, passa uma pessoa que está passando fome, e ele pensa: bom, o que eu posso fazer para ajudar esse ser? Não! O que eu posso fazer para permitir que esse ser me ajude? Por que ele está passando fome? Ele é um ser humano. Se ele, que é um ser humano, está passando fome, eu também posso passar um dia. O que ele fez para estar nessa situação? O que eu estou fazendo que é parecido, que pode me levar a essa situação? E aí é que eu vou aprendendo, aplicando a inteligência ao sentimento e me tornando senhor dele. A Sirlene colocou a oração de São Francisco, é uma oração muito importante para mim. Meu primeiro emprego era ela que me guiava. Realmente, primeiro o consolar, depois o compreender. Ok? Vamos lá. No livro dos Espíritos, ainda, agora na pergunta 74, temos a seguinte pergunta, nota do expositor. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Resposta: não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Viu só? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Não, porque muitas vezes se confundem. Como eu identifico, então? Pelo ato, não é? Pelo fruto que se conhece a árvore, é pelo comportamento do indivíduo. Novamente, por isso que eu coloco essa importância do processo de terapia. O teu comportamento funciona para o terapeuta. Pelo teu comportamento, eu te ajudo a identificar. É sentimento? É instinto? E aí, com isso, você tem o que fazer. Não cura também, não. Cabe a você ainda fazer uma diferença. O que o indivíduo vai produzir, então, com isso que foi dado a ele? O que ele quiser. Pode ficar estagnado,
pode seguir adiante, pode ficar chateado, né? Quantas vezes um amigo teu falou uma coisa para você e você falou, você não sabe de nada e parou de sair com aquele amigo, ao invés de absorver o que ele falou, que poderia ter alguma verdade naquilo. A chave é, se me leva a sofrer, é instinto? Talvez não. Se me faz feliz é inteligência? Talvez não. É aí que eu quero chegar, tá? Cabe a você se conhecer pelos seus atos, identificando quais os padrões comportamentais te norteiam. Tudo que eu começo, eu termino. Ok, se existe um comportamento que se repete, este comportamento pode ser uma resposta a um instinto que se repete. Identificando esse instinto e alterando, ou este sentimento, identificando esse sentimento e alterando este sentimento, compreendendo ele, ressignificando, o instinto se modifica e aquilo que você sempre desistia, agora você sempre vai não desistir. É simples na teoria. Na prática envolve muitas resistências, muitos mecanismos de defesa. Como é que eu ressignifico um sentimento, então, Victor? Você fala, eu tenho a tristeza, agora eu não quero mais estar triste? Não, você vai continuar triste, mas você vai compreender sua tristeza. Por que eu estou triste? Se tem uma causa e efeito, se tudo tem uma função e a tristeza é parte do crescer, o que ela significa neste momento da minha vida? Ok, pelo que eu estou vendo, ainda vou ficar uns 6 meses triste, mas eu vou estar mais preparado do que antes. Porque agora eu sei que eu vou estar triste, então eu não posso deixar de ir à academia, eu não posso deixar de ir ao meu trabalho, eu não posso parar de amar meus filhos, eu vou ter que continuar fazendo essas coisas apesar da minha tristeza. Talvez em um nível um pouco menor. Só que o que te tira das funções diárias é a neurose de não compreender o que está acontecendo. Você fica tão sofrido com aquela tristeza que você não consegue pensar em outras coisas, porque só pensa na tristeza. Quando você não precisa pensar na tristeza porque ela já foi aceita, aí você é capaz de pensar em outras coisas. Ok? Vamos lá. Em Joana, entre os animais, manifestam-se esses sentimentos sem a presença do discernimento nem da razão, mas através de impulsos que são os pródromos da emoção, que deste modo os conduzem à afetividade por aqueles que os cuidam e mantêm, aguçando-lhes a percepção de valores, que, embora não decodificados pela consciência ainda embrionária, os propelem a inúmeras expressões que traduzem a sensibilidade em desenvolvimento. Quem tem animal entendeu perfeitamente isso aqui, né? Manifestam-se sentimentos sem a presença do discernimento e da razão, mas através de impulsos. Porque se fosse só instinto, não é só instinto. Mesmo dentro de uma casa, eu sei que o teu cachorro gosta mais de você do que do seu namorado. Tem essa coisa. Às vezes tem até inveja. Pô, o cachorro faz festa quando você sai, quando eu chego ele só levanta a cabeça. E por quê? Porque tem um sentimento envolvido ali, tá? Quando você larga um cachorro longe, ou esses cachorros que a gente vê no Japão, que o cara morre e o cachorro fica em cima do túmulo, ou aquela história do cachorro que esperava na ferrovia, na estação ferroviária, tem uma coisa, mas não é como a nossa, tá? Por isso que ele não tem consciência. Por isso, se ele tivesse consciência, o cachorro, por exemplo, depois que você brigasse com ele, ele não viria. Agora, você briga com o cachorro, chama, ele vem abanando o rabo. Ele não tem consciência de que existem vários sentimentos, é um impulso. Mas, naturalmente, você pode ter cachorros que vão entristecendo, vão se deprimindo, vão desenvolvendo doenças, comportamento agressivo, tá? Mas não é da mesma forma que nós, é um impulso. E estes impulsos seria a semente da emoção, que conduz eles à afetividade por aqueles que cuidam e mantêm, ou seja, os seus donos, aguçando-lhes a percepção de valores, que, embora não decodificados pela consciência, ou seja, a consciência deles ainda é embrionária, mas está lá, os propelem a inúmeras expressões
que traduzem a sensibilidade em desenvolvimento. Então ele fica feliz, ele sente essas coisas, mas não é uma coisa raciocinada. O cachorro não vai ter que pensar sobre isso. Ele simplesmente sabe que se você chegar, ele vai ficar feliz. Agora, às vezes você no seu relacionamento não. Você está aí na sua casa, sua namorada vai chegar, não necessariamente você vai ficar feliz. Se ela chegar agora, eu queria ficar assistindo outra coisa na televisão, ela sempre quer assistir outra coisa e tal. O cachorro não. O cachorro não está preocupado com isso. Eu não queria que meu dono chegasse agora porque eu estou ocupado roendo um osso. Não, pelo contrário. Tá? Ele quer mais é que o dono chegue. E aí vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Os Animais e o Homem, nota do expositor. Pergunta 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Resposta. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Vejam. Então, é uma inteligência limitada. Aqui nós temos, então, segundo o Livro dos Espíritos, um desenvolvimento de vontade, tá? Que a própria Joana já disse que se refere a sentimento. Ok? Então, aqui voltando em Joana, ó. Ela trabalha com afetividade, ela trabalha com percepção de valores, ela trabalha com consciência ainda embrionária. Em nenhum momento ela fala da inteligência. Mas aqui, no Livro dos Espíritos, está afirmado que eles têm uma inteligência, porém limitada. Tá? Então, isso permite que eles sejam, inclusive, condicionados. O cachorro condiciona. Temos aqueles cachorros condicionados de circo, de adestramento, que o cachorro rola e tal. Só que é recíproco, né? Tem pessoas que têm em casa um cachorro que dá a pata para ganhar um biscoito. Bom, o meu cachorro é condicionado. Toda vez que ele me dá a pata, toda vez que eu peço a pata, ele me dá. E, na verdade, também ocorre o oposto. O meu dono é condicionado. Toda vez que eu dou a pata, eu ganho um biscoito. Esse é o cachorro pensando, né? Bom, se eu der uma pata se eu colocar a pata no joelho do Vitor, eu ganho um biscoito. Então vamos lá, eu quero um biscoito, é só colocar a pata no joelho do Vitor. Mas ele tem uma inteligência, eles conseguem achar uns meios de escapar. Tem gato que abre maçaneta, porque ele viu o dono abrindo. Tá? É uma coisa rudimentar, mas está ali. Mas com relação a sentimentos conscientes, ainda não. Você falou desse filme aí, né, Dioclésio? Eu acho que é esse filme mesmo, que tem um cachorro. Livro dos Espíritos, continuando, na pergunta 604A. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Resposta é, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, se os animais têm só a inteligência da vida material, nós também a temos. Tá? Esse instinto é material. Tá? Vem do nosso aprendizado do primitivismo. Só que nós temos uma inteligência que é espiritual. E é essa inteligência que nos permite enxergar a moralidade. Porque se não houvesse uma inteligência espiritual, não haveria necessidade de desenvolver a moralidade. Se é plenamente físico. Tá? Talvez alguém conseguisse, mas imagine se fosse provado cientificamente que não houvesse nada após a sua morte, nada. Por que você viveria uma vida tão regrada? Nada, morreu, acabou. Não vai sofrer, não tem punição, não vai acontecer nada, não vai pagar pelo que fez de mal com os outros. E aí? Você ia ter parado de fumar? Você ia ter parado de beber? Você ia estar casado? Será que você ia estar fazendo todas essas coisas? Se isso fosse cultural? Então, essa inteligência espiritual que nós já trazemos, ela nos movimenta no sentido de, mas será que é certo? Será que eu devo?
Será agora? Eu vou tentar, eu vou tentar. E isso se transforma pelo nosso instinto também de preservação. Nós queremos ficar vivos. Continuando em Joana. Trabalhando-se os instintos e corrigindo-lhes o direcionamento, os sentimentos substituem-nos, na sua maioria, e alimentam de emoção superior aqueles que são primordiais e essenciais à existência física, sem inibirem ou perturbarem as emoções, que são um passo avançado na escala do progresso. Aqui foi o que eu disse que ia ser explicado. Ó. Trabalhando os seus instintos. Vejam, não é deixa eles se virarem, você tem que trabalhá-los. Tá? Trabalhar é a coisa mais patética que eu vou falar agora, mas trabalhar dá trabalho, não é? Então, tem que dar trabalho. Se não está dando trabalho para você, não está havendo mudança. Quando você trabalha os instintos e corrige o direcionamento, os sentimentos o substituem. Por quê? Porque o teu instinto, então, direcionado para coisas positivas, ele naturalmente vai se transformar em um sentimento, porque você passa a ter coisas sobre isso. Não é que o instinto direcionado para coisas negativas não gere sentimento, gera. Né? Quando você se empanturra de comer, porque estava com fome, você sente um prazer. Pode ficar com indigestão, mas, que gostoso, comi tudo que eu queria. Quando o indivíduo vai para uma casa de prostituição, ele sente um prazer. É o instinto dele falando. Só que quando ele começa a transformar esse instinto, trabalha ele, percebe, poxa, mas a casa de prostituição, a cerveja, o cigarro, a Coca-Cola, isso tudo tira meu dinheiro, tira a minha saúde. Será que eu não tenho um recurso saudável para aliviar minhas tensões? Será que não existe uma forma melhor de lidar com isso? Aí ele descobre, aí ele começa a fazer, aí ele vai tendo um prazer. Percebe? Ele canaliza aquilo de repente num Muay Thai, ele canaliza aquilo numa corrida de rua. Aí ele vai na primeira corrida de rua dele lá, ganha uma medalhinha de bronze, mas ele fica super feliz. E ele começa a descobrir. Aí isso vai se aplicando à parte espiritual. Ele vai dar um passe, ele dá uma palestra, ele ajuda uma pessoa, ele começa a ver o sorriso nas pessoas. Isso gera nele um sentimento. Quando ele percebe, ele está fazendo isso automaticamente, sente aquilo positivamente. Alimentam de emoção superior aqueles que são primordiais e essenciais à existência física. Ou seja, nós estamos falando aqui dos instintos, sem inibirem ou perturbarem as emoções, que são um passo avançado na escala do progresso. Tá? Então, aí você é um ser integrado. O instinto funciona para o bem, o sentimento funciona para que ele se conheça, e com isso ele vai desenvolvendo emoções cada vez mais fortes. Tá? Lembra que isso já foi colocado. A emoção é criada. Os sentidos são sensíveis, aqueles que também podem ser captados pelos sentidos. Eu tenho um sentimento. E esse sentimento vai levar a uma emoção. Tá? A emoção me leva a sentir alguma coisa. E esse sentir alguma coisa me leva a atuar. Tá? Se transforma em vontade. Pergunta da Helenice. Como saber se estou canalizando minhas energias corretamente? Pelo déficit ou pelo superávit, né? Se você se sente uma pessoa que cada vez quer fazer mais, você está canalizando corretamente. Se você sente que cada vez você quer fazer menos, você está canalizando erroneamente. Tem algum vazamento aí de suas energias, né? Alguma corrupção, algum gato, sabe? Uma pessoa que furta de você, você não percebe, ou você mesmo se furtando. São coisas desse tipo aí. Mas é muito mais sempre o custo-benefício. Se você está aumentando o número de amigos, se você está aumentando a sua felicidade, melhorando a sua saúde, você está fazendo bem. Se você está ficando cada vez mais sozinha, se a sua saúde está deteriorando, está cansada para fazer as coisas, está canalizando negativamente. Nota do expositor, pergunta 75.
do Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Isso está no Livro dos Espíritos, hein? Tá? Então, o que isso quer dizer? O que responde lá no começo. Você nunca ficará sem instinto, mas o seu instinto passará a funcionar a seu favor. Por que melhor que a razão? Porque a razão pode levar em conta alguns contextos intelectuais e interesses pessoais. O instinto é pura sobrevivência, é pura proteção. Quando o teu instinto é sublimado e trabalha em função de fazer o bem, ele sempre vai te nortear para fazer o bem. Você não cometerá erros. É isso que está sendo trazido aqui. Tá? Portanto, não se trata de pensar, esse cara ainda tem instinto, ele é primata. Não, todos temos. Tá? Isso não nos define como melhores ou melhores do que o outro. Voltando em Joana. Quando ainda se mesclam os instintos e os sentimentos, permanecendo os primeiros em predominância em a natureza humana, destacam-se o tormento egotista, a necessidade de dominação, os impulsos inerentes ao primarismo, o desbordar do ódio e da vingança, as expressões asselvajadas da ira e da cólera, do ciúme e da perseguição, a inveja, o ressentimento, que traduzem o grau em que situa a criatura, ainda sem o comando da razão. Então fica essa questão. Deixa eu voltar uma coisa aqui. O instinto, o Lucy pergunta se o instinto é do espírito ou do homem. Como eu disse, todas as nossas experiências ficam registradas. Então, o instinto vai continuar existindo. Tá? Você não pode, por exemplo, duvidar que Jesus tinha um instinto. Nós chamamos algumas coisas de intuição, mas nem tudo é intuição, tem instinto. Tá? Quer dizer, então, que Jesus estava o tempo todo assessorado, cheio de espíritos ao redor dele, para que ele tomasse cada decisão? Nós sabemos que tem o livre-arbítrio. Então, é o instinto que age nessas horas, um instinto completamente sublimado. Tá? Portanto, o instinto sempre vai existir. Aqui também responde a Helenice, né? Ó. Quando nós vamos mesclando, então, o instinto e o sentimento, permanecendo os primeiros em predominância, ou seja, quando o instinto domina sobre o sentimento, os dois já existem, mas o instinto domina, tormento egotista, essa palavra existe mesmo, tá? Necessidade de dominação. Então, aí responde a sua pergunta, Helenice. Se existe esses aspectos atuando em sua vida, é porque o instinto está mal direcionado, ainda não foi disciplinado, ainda não foi redirecionado. Tudo isso que acontece. Ódio, vingança, ira, cólera, ciúme, perseguição, inveja, ressentimento. Segundo ela, reflete a criatura que ainda não tem o comando da razão. Tem o sentimento, tem o instinto, mas quem domina é o instinto primitivo, tá? Se você não passa por essas situações, tem um controle melhor sobre isso, e os outros passarem por isso não te incomoda tanto, sinal de que você já está com os sentimentos dominando os seus instintos. No Livro dos Espíritos, nota do expositor. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existem, dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele, a imagem, e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação.
ok? Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. Então, aqui está falando especificamente do instinto de natureza animal, que umas provém dele e as outras da impureza do espírito. Ok? Então, essa impureza do espírito existe. Não existindo a impureza do espírito, é esse que chega o ponto. O instinto, ele é arraigado no nosso subconsciente como uma coisa ruim, como uma coisa animalesca, como uma coisa brutal, impulsiva. E ele não é, ele está assim. Nós nos acostumamos a enxergá-lo assim, mas o instinto é uma coisa positiva que vai nos proteger e, se redirecionado, ressignificado, só irá nos fazer bem, ok? Isso é muito importante ter em mente. Joana, e quando se tratam de pessoas portadoras de alto grau de raciocínio e conhecimento, que se comportam com essas características, são os instintos que a governam, e não os sentimentos de elevação que a razão estimula. O Dioclésio pergunta se o espírito sobrepõe a matéria, não dá para dar desculpas que a carne é fraca. Se eu não me engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Céu e o Inferno, não me lembro, está lá, que a carne é fraca porque o espírito é fraco. Não existe carne fraca, é sempre o espírito fraco, tá? Se você digitar carne é fraca Kardec no Google, eu acredito que você vai chegar nessa passagem. Ele usa essa expressão, carne é fraca. E delimita que não. O que isso aqui está trazendo agora em Joana? Quando se tratam de pessoas portadoras de alto grau de raciocínio e conhecimento, ou seja, bem intelectualizadas, que se comportam com essas características, ou seja, as características negativas citadas por ela, são os instintos que as governam e não os sentimentos de elevação que a razão estimula. E isso fecha o nosso pensamento. O indivíduo pode ser PhD de Harvard, que não significa que ele tenha domínio dos sentimentos dele. Da mesma forma, o indivíduo pode ser um analfabeto que mora na favela e pode ter domínio dos sentimentos dele, pode ter domínio dos seus instintos, que para ele é, inclusive, mais fácil de perceber, né? O indivíduo que nasce num ambiente cercado por criminalidade, com um monte de corrupção propícia e consegue se manter firme, esse é o indivíduo que domina os sentimentos. Isso serve para o rapaz que nasce ali em favela dominada por traficante, porque também nem toda favela tem tanta criminalidade. Isso vale para político que consegue entrar em Brasília e se manter honesto. Isso vale para tudo isso, tá? É isso que define, então, o indivíduo que tem um sentimento elevado, é aquele que tem o domínio sobre os seus instintos, que o instinto funciona em razão de auxiliá-lo, e ele não se deixa levar por sentimentos inferiores, como a raiva, o ciúme, a inveja, etc. E aqui, já indo para o encerramento, no Livro dos Espíritos. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Vejam. Então, tudo que for causado como destruição é você cedendo ao mau instinto. Aí é citado da parte física do universo mesmo, da Terra, de destruir árvore, etc. Mas a destruição que você causa no psicológico do seu filho, da sua esposa, dos seus vizinhos, da sua comunidade, isso tudo você vai ter que responder por isso, porque são os seus maus instintos, tá? Então, para fechar essa temática de hoje, tá? É este o pensamento. O instinto bem direcionado vai te auxiliar. O instinto se torna bem direcionado quando você aplica sua inteligência ao seu sentimento. Analisa o teu sentimento, identifica os pontos em que ele age, compreende ele e modifica os seus comportamentos. Após um tempo, meses ou anos, você terá um instinto
funcionando para você. Em outras palavras, quando você se deparar com uma situação que te cause um sentimento, automaticamente você responderá positivamente, porque agora você aplicou a inteligência e a razão ao sentimento, ok? Estamos indo embora. Muito feliz por mais essa oportunidade. Hoje teve muita pergunta no chat, eu sinto muito, não dá para responder todas. Eu vejo que algumas são respondidas por vocês mesmos e eu fico grato por isso. Obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço, obrigado a todos vocês pela confiança no trabalho, a vocês que divulgam o material, ok? Aos amigos da Rádio Amigo Espírita, do YouTube, do SoundCloud, meu muito obrigado, uma ótima noite a todos vocês. E o mesmo a vocês aqui, amigos que acompanham presencialmente, toda terça-feira, toda quarta. Aos que fazem os 2 estudos, nos vemos terça que vem. Aos que fazem apenas esse, nos vemos na quarta. Temos aí um ótimo resto de semana. Muita paz é o que eu desejo.